O medicamento contra a obesidade é uma condição rara de cegueira. Eita! Ana Rebeca Passos está de volta ao vivo. Ana, qual é esse medicamento, hein? Renata, é o semaglutida. É uma canetinha, certo? Que é para o tratamento da diabetes, para a obesidade, mas com uma dosagem ali recomendada pelo profissional médico. Só que a questão é, as pessoas estão comprando, utilizando de qualquer forma, e aí afetando, não é, outras etapas do seu organismo, outras funções. E aí esses estudos estão acontecendo e veio, não é, a notícia de que pode ter relação, em alguns casos, a gente vai explicar direitinho isso, com a cegueira. Como é que isso acontece? Por que isso está acontecendo? A gente vai bater um papo agora com a doutora Adélia Almeida, médica especialista em córnea, uma situação que chama a atenção, né, doutora Adélia? Bom dia para você, bem-vinda à Rádio Cidade. As pessoas estão tomando medicamentos que é para um tratamento sem saber, né? Bom dia. A semaglutida, ela tem sua função importante, né, no diabético e em casos de obesidade. É bem indicada, bem empregada, e sim é verdade que está havendo um uso um pouco irresponsável. Algumas pessoas estão usando mesmo sem orientação médica. O que foi feito lá em Massachusetts foi um estudo orientado por um neuro-oftalmologista que observou uma relação de usuários da semaglutida com essa perda súbita de visão, que é a neuropatia óptica isquêmica não arterítica. Então, eles traduzindo, é uma isquemia do nervo. O nervo é quem é responsável por mandar a informação. A luz chega no olho, ativa as células e o nervo manda essa informação para o cérebro. Então, se esse nervo, que é como se fosse uma antena na TV, se ele para de funcionar, ele fica isquêmico, não chega sangue, a informação não chega no cérebro. E aí eu te perguntava aqui nos bastidores, doutora, tem algum sintoma para dizer, opa, está acontecendo algo diferente, vou investigar? Não. Então, é súbito. Então, a isquemia acontece de forma súbita. É aquele paciente que chega para a gente dizendo, ontem, quando eu olhei, um lado da minha visão, meu olho direito estava sem nada. Então, é uma perda súbita e indolor. Então, esse estudo, o próprio médico que conduziu, ele pediu que fosse feito mais estudos, multicêntrico, avaliando uma população de etnia diferente, para avaliar a correlação direta, mas que observou um número alto. Eles perceberam que os diabéticos, usuários da semaglutida, eles têm 4 vezes mais chance de desenvolver uma doença que é rara. E o obeso, o sobrepeso e o obeso tem 7 vezes mais. Então, assim, quando a gente fala em números, pode parecer, não, porque se é uma doença rara, esse número pode não ser tão alto, mas ele é 100% em você. Né? Por isso que agora a gente precisa não só aguardar mais estudos sobre isso, mas que haja uma discussão mais ética e que o paciente ele entenda que ele, ao usar a medicação, existe esse risco. Principalmente aqueles que utilizam para emagrecer, por exemplo, tem essa pauta ganhou muita repercussão, o fato de utilizar canetinhas para emagrecer, né? Está saindo do controle, porque não só a visão, mas outras etapas do nosso organismo podem ser afetadas quando a gente usa um medicamento que não é para aquilo, né? Com certeza, e tem sido usado amplamente, né? Sem orientação médica. Então, precisa ser agora precisa ter, essa decisão precisa ser mais prudente, precisa ser pensada, porque observar a correlação, embora a gente precise de mais estudos, e é séria, porque é uma perda irreversível. Era isso que eu ia perguntar, não tem como voltar atrás, né, doutora? Não tem como voltar atrás. Ou seja, não tem um tratamento, nenhuma consulta que médica que vá dizer, opa... Não. E nem tem um aviso, tipo, eu estou percebendo que minha visão não está legal, então eu vou suspender, não é assim. Para de chegar ao fluxo, não tem... A isquemia acontece e o paciente observa uma perda súbita. Então vamos para a orientação, né? A senhora meio que já reforçou, mas bate de novo na tecla, tem muita gente nos acompanhando, né? Pode estar chegando para a gente que alguém está utilizando esse tipo de remédio sem orientação médica. A visão é muito importante, né? E se a gente não tiver realmente um cuidado... Colocar na balança, né? Isso é
prudente, né? Os diabéticos, a gente sabe que eles têm riscos de perda de visão, porque a retinopatia é muito grave. Então, quando a gente coloca na balança, esse paciente, o benefício que ele está tendo com a medicação, no controle da diabetes, às vezes é superior a uma possibilidade de ele vir a desenvolver uma neuropatia, né? Mas aí a gente tem que repensar nos outros casos, aquele paciente sobrepeso, mudança de hábitos, mudanças alimentares, às vezes é mais trabalhoso, é mais lento, mas você consegue. Então, vamos abrir mão dessa busca por um resultado tão imediato, né? A gente sabe que a medicação é legal, mas agora está mostrando que a gente precisa ser um pouco mais prudente. Doutor, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, já quem faz o uso do medicamento com orientação médica, tá? Para esse controle da diabetes, da obesidade, mas se vier para uma consulta, tem que relatar isso para o médico? Olha, eu faço o uso desse medicamento, meu médico sugeriu isso. Já existe aí uma conversa? Acho que agora abre um espaço para os usuários conversarem com os médicos que indicaram, né? E tem que ser uma conversa bem aberta e sempre comunicar a qualquer médico que você busque. Eu, oftalmologista, sempre pergunto o que é que o paciente está usando, sempre comunicar que faz uso da semaglutida, porque a gente vê que, às vezes, algumas pessoas, elas têm um certo vergonha de informar que usam, porque não querem dizer que eu emagreci por conta da medicação. Isso precisa ser uma conversa bem franca com o seu médico. Muito bem. Doutora Adélia Almeida, médica especialista em córnea. Então é isso, todo cuidado é pouco, é um medicamento, certo? Assim como tantos outros, mas nesse caso o estudo está acontecendo, chegou aí, não é, a uma etapa de que a semaglutida apareceu. Então a gente vai continuar acompanhando os estudos, não é, esse debate na verdade, mas todo cuidado é pouco, como disse a doutora Adélia aqui. Converse com o seu médico, relate. E não faça uso da medicação se você não estiver precisando. Renata. Obrigada, Ana. Eita, pois é, né? Algo novo, né? Os estudos